Então, a gente veio para o não julgar para aprender a fazer pergunta poderosa. E como eu vou fazer pergunta poderosa, Freitas? O único jeito de você fazer pergunta poderosa é tendo presença plena. Porque na presença plena você vai escutar o que a pessoa está falando e para fazer pergunta poderosa, eu vou fazer um programa para vocês depois só sobre perguntas poderosas e falar sobre o backtrack, né, que a gente fala que é uma técnica da PNL que o coach adota, que é ouvir o que a pessoa está falando, os predicados que ela está falando, só para te ter uma noção. Eu estou indo para uma reunião daqui a pouco. E quando eu mandei mensagem para esse empresário que eu vou numa reunião com ele me chamou de irmão. Certo? Ele me chamou de irmão. Ora, se ele me chamou de irmão, a palavra irmão é algo confortável para ele. Então eu não vou chamar ele de amigo. Por quê? Pô, como assim, Freitas? Por que tu não vai chamar ele de amigo? Cara, porque a palavra amigo pode ter para ele uma outra conotação. A palavra amigo para ele pode ter uma outra conotação. Então eu respondi para ele: irmão, o que tu acha da gente marcar X hora? Pô, beleza, irmão, tá marcado. Então eu estou usando o que ele fala para não errar na minha comunicação com ele, não criar um problema na minha relação. Eu não posso chamar alguém que não quer ser chamado de senhor. Não posso. Porque pode irritar aquela pessoa. E aí começa a ter um afastamento ao invés de conexão. Entende? Então, Freitas, mas tu está falando com o empresário, dane-se, mas ele está me chamando de irmão. Então eu, por ter técnica e por aprender isso, eu vou entrar na linguagem dele. Isso também é rapport. Isso também é rapport. A gente tem rapport da própria fisionomia, né, da respiração, fisiologia, desculpa, respiração, tom de voz. A gente tem rapport de vestimento. A gente tem rapport de palavras. Então, se você começa a dominar o rapport, você vai estar muito mais conectado de movimento, gestos, né, que você pode fazer para criar o rapport. Então, a pergunta poderosa, ela não é uma pergunta que você leu num livro. A pergunta poderosa, ela não é algo letrado, de uma sabedoria milenar. E, olha, até milenar se a gente for pegar Cristo como base, porque ele era um cara de perguntas poderosas. E eu não sei se vocês já viram The Chosen. No The Chosen, eu não lembro qual o capítulo, tem uma hora que Maria fala: Jesus, acabou o vinho, é hora de você transformar a água em vinho. Aí ele: mãe, mas eu não estou preparado. E ela pergunta: se não agora, quando? Se não agora, quando? Ela faz uma pergunta poderosa. Tá bom, entendi que você não está preparado. Então, quando você vai fazer? E aí, quando eu respondo quando, naturalmente, eu vou para a outra parte. Olha que interessante. Quando eu consigo fazer pergunta poderosa, e a pergunta poderosa, mais uma vez, tem a ver com a minha capacidade de escutar ativamente, de ser sensível e devolver a pergunta usando as palavras que aquela pessoa me trouxe. É isso. É isso. A pergunta, não se preocupe, que pergunta eu faço agora? Na minha sessão de coach, nesse passo a passo aqui, qual é a pergunta que eu devo fazer? Não sei, o teu cliente está dizendo qual é a pergunta que você deve fazer. O seu liderado está dizendo a pergunta poderosa que você deve fazer. Outro dia eu escutei o Pablo Marçal, e eu escutei dele, não escutei de outra pessoa, dizendo que o judeu ele aprende a fazer perguntas. Por quê? Porque o que leva uma pessoa ao resultado são as perguntas, o poder das perguntas poderosas. O poder das perguntas. Se você não está alcançando o resultado que você quer, é porque as perguntas que você está fazendo são erradas. Se seu cliente, se seu liderado, se seu filho não está chegando ao resultado que ele quer, é porque você, enquanto líder deles, não está fazendo a pergunta que você deve fazer para que ele gere o resultado.
E pergunta poderosa é incrível. Depois eu vou estruturar para vocês um programa, tipos de perguntas que existem, tá? Orientada para ação, orientada para reflexão. Eu vou trazer isso aqui para vocês.